Agora o NTV News. Em depoimento à CPI, ex-vereador diz que causa estranheza a Copasa nunca ter recebido uma multa da prefeitura pela má execução de serviços. Patos de Minas precisa imunizar 20% mais para atingir meta de imunização contra a gripe. Você vai ver que mulher coloca fogo em colchões e parte da horta da Vila Padre Alaor é destruída. Conselho Tutelar aciona a polícia contra grupo de venezuelanos. Geada cobre pastagens de branco em Major Porto. Frio intenso deixa orelhas e rabos de parte de rebanho na zona rural de Patrocínio congelados. Vereador mostra documentos para explicar pedido de diárias e relatórios ainda aguardam parecer jurídico da Câmara. A gente fala também dos voluntários que se mobilizam para consertar muro de igreja. Tem ainda análise da notícia e muito mais informações agora no NTV News. O Corpo de Bombeiros teve que ser acionado para combater incêndio em parte da Vila Padre Alaor. Uma mulher ateu fogo em colchões fora do local, mas as chamas atingiram a horta do asilo. O incêndio começou por volta das 10 horas da manhã. Esta senhora explica que na parte de fora, na rua Pierotti, bairro Vila Garcia, em Patos de Minas, onde há a casa do irmão dela, ela teria tirado colchões da residência e próximo desse portão da Vila Padre Alaor, ela ateou fogo. Eu peguei os colchões, botei fogo, mais longe do muro, né? Mas, infelizmente, o fogo passou por baixo do portão, então aconteceu o acidente. No entanto, as chamas teriam tomado proporção não esperada pela mulher. Chamar um telecaçamba agora e jogar essas madeiras, tem um mundo velho de lenha ali que juntava, sabe? Vocês querem vir aqui dentro para vocês verem a situação? Pelas imagens, é possível constatar que parte do fogo atingiu parte da Vila Padre Alaor. O Corpo de Bombeiros foi acionado e combateu as chamas. Aproximadamente 400 metros do espaço foram queimados. O foco de forma rápida, né, impedindo que ele se propagasse mais próximo de onde está localizado os abrigos. Aquela parte ali é utilizado como uma horta, uma área de cultivo próprio deles, né, que está ali um raio aproximadamente de 150 a 200 metros de onde se encontra o abrigo, os alojamentos dos idosos. E fica aqui um alerta, né, em três dias, né, o segundo incêndio que acontece de forma acidental, vamos dizer assim, né, as pessoas tendem a colocar lixo em fogo, em lixo, né, e acabam perdendo o controle, né, e o incêndio se propaga de forma que elas perdem o controle e acaba atingindo o patrimônio e que de um acidente maior pode até ocasionar a perda de vidas. E o tempo seco, né, essa seca prolongada aí, pega fogo muito facilmente. A temperatura despencou em Minas Gerais. Na região foram registradas geadas. Em Patrocínio, teve produtor rural que flagrou até gelo cobrindo as orelhas e rabos de parte do rebanho. Em Patos de Minas, dava até para escrever na fina camada de gelo que cobriu carros. Ó. Você tá doido. Em Major Porto, a geada deixou a pastagem branca. De acordo com o professor de climatologia, Adalberto Vieira, em Patos de Minas, o frio foi recorde nesta terça, 7 graus. Mas teve termômetro como esse na entrada da cidade que marcou 0. Em Patrocínio, a temperatura despencou para 3 graus. Mas segundo o produtor rural Kleiner Alves, ficou abaixo de 0 na região de Barra do Salitre. Até as orelhas e rabos de alguns animais congelaram. A água na cerca também virou gelo. Nos próximos dias, o frio continua, assim como a baixa umidade relativa do ar, que chegou a apenas 12% nível de perigo, segundo o IMET, na região. A friagem deve continuar nos próximos dias, então segure aí, né? Preste bem atenção, aquele agasalho para poder se proteger. Daqui a pouco aqui no NTV News a gente mostra a recomendação de quando fazer a mamografia após tomar vacina contra a Covid-19. E Patos de Minas precisa imunizar 20% mais para atingir meta de imunização contra a gripe. Mesmo disponibilizando a vacina para todos os públicos, Patos de Minas ainda precisa imunizar 20% mais para alcançar a meta de imunização contra a gripe. E olha que faltaram doses em alguns postos nesta terça-feira.
Dados da epidemiologia de Patos de Minas apontam que até o momento a cobertura contra a influenza no município é de 64,2%. No geral, nós estamos aí com um índice bom em relação ao que a gente vê no estado, com 55,8% de cobertura, mas nós ainda temos muitas pessoas a serem vacinadas. Então a gente pede aí às pessoas que são dos grupos elegíveis, principalmente, que ainda não vacinaram, que procurem a sua unidade de saúde, munido do seu cartão de vacinação, para que sejam vacinadas e que possam então estar protegidas contra a gripe. O mínimo de abrangência deve ser 80%. Patos de Minas precisa ter ainda aproximadamente 16% da população vacinada, ou seja, a vacinação está a passos lentos. É no mínimo 80% da população, a ser vacinadas. A gente espera que até o final aí da campanha a gente possa então estar atingindo não só o mínimo, mas uma população maior do que o Ministério da Saúde preconiza para ser vacinada. Como se sabe, são inúmeras vantagens que o cidadão tem ao ser vacinado. As vantagens é que ela vai estar protegida contra a gripe, contra os seus agravantes, contra alguma forma aí de pneumonia que a gripe possa desencadear, contra o absenteísmo no trabalho, E o seu organismo vai estar preparado também para se proteger contra outras doenças de cunho respiratório que ela puder vir a adquirir. Ela poderá ter até uma resistência maior contra o coronavírus, O seu organismo vai estar reforçado com o seu sistema imunológico aí em relação, não só à gripe, mas a possíveis outras doenças, como eu já falei, Na manhã desta terça-feira, em alguns postos de saúde, faltaram vacinas para atender parte da população. Em conversa com funcionárias aqui da Unidade de Saúde da Família do bairro Padre Eustáquio, que não quiseram gravar entrevista, pois, segundo elas, não possuem a autorização da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Patos de Minas, a unidade hoje tem poucas doses da vacina contra a gripe. Essas poucas são apenas para garantir a segunda dose daquelas crianças a partir de 6 meses de idade que vacinaram pela primeira vez contra a influenza. Quem tomou vacina contra a Covid-19 deve esperar um prazo para realizar o exame de mamografia. O alerta da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama. Um levantamento publicado na Revista de Saúde Pública constatou que mamografias realizadas na faixa etária de 50 a 69 anos diminuíram em 42% de volume entre 2019 e 2020. Na comparação com o ano anterior, caindo de 1.948.471 em 2019 para 1.129.688. A mamografia foi retardada, a população ficou com medo sim de fazer seus exames de rastreamento. Não só o medo da população, como muitos serviços foram fechados, como hospitais públicos, que fecharam o atendimento à comunidade e ficaram só voltados para a pandemia. Então, esse medo da população, ajuntado a essa dificuldade de acesso, eu tenho percebido que aumentou sim o número de nódulos grandes, Aquelas pessoas que falam assim: doutor, eu percebi esse nódulo, mas eu fiquei com medo e nesse período ele cresceu, agora que as coisas acalmaram eu resolvi vir, E nesse tempo a gente percebe que o carocinho cresceu. Com o avanço da pandemia, surge a dúvida: a vacina da Covid-19 pode interferir na realização do exame de mamografia? A vacina, na verdade, não interfere, não muda em nada o exame de mamografia. O que a gente tem que lembrar é que a vacina é uma substância que foi feita para estimular a sua defesa. Então você quer que o seu organismo se defenda contra um vírus, não é isso? E nós temos vários órgãos de defesa, e um deles são os nossos gânglios, que nós chamamos de íngua, que nós temos na axila, no pescoço, na virilha, Quando você tem uma dor de garganta, você vê que cresce um gângliozinho no pescoço. O que é isso? É uma reação do seu organismo àquele micro-organismo que está provocando uma agressão no seu organismo. Então ele vai crescer, vai se defender, aquela infecção passou, ele volta para o lugar, mas ele vai estar sempre ali. Então, quando você toma a vacina, algumas pessoas têm uma sensibilidade maior e esse gânglio aumenta.
E qual ganglio quais dos gânglios que costumam aumentar? Os da axila. E a mamografia é um exame que estuda a axila, ele não estuda só a mama. Então, se um desses gânglios estão aumentados, pode levar a uma confusão ao médico que faz esse estudo da mamografia de que se esse gânglio está aumentado é porque tem um câncer de mama. Sendo assim, a recomendação é para que o exame seja feito 15 dias após a aplicação da dose do imunizante. Mas, se houver queixa, o procedimento deve ser feito imediatamente. Se ela não estiver sentindo nenhuma queixa, ela vai fazer a mamografia 15 dias após a vacina, certo? Que são as mamografias de rastreamento. Aquela mulher que está com 50 anos, que está na idade de fazer sua mamografia, tomou a vacina, espera 15 dias para fazer. Mas aquela mamografia de diagnóstico, ou seja, a mulher está sentindo um caroço, está sentindo um problema na mama dela, ela não deve esperar esses 15 dias. Se ela sentiu alguma coisa, ela tem que procurar ajuda médica imediatamente e realizar a mamografia com vacina ou sem vacina. É dica importante, né? Ficar atento. Em instantes aqui no NTV News, a gente mostra que voluntários se mobilizam para consertar muro de igreja. E vereador mostra documentos para explicar pedido de diárias e relatórios ainda aguardam parecer jurídico da Câmara. O muro da igreja da comunidade Nossa Senhora está comprometido e é preciso construir outro. Voluntários estão mobilizados para tentar conseguir o dinheiro para então dar início à obra. São aproximadamente 90 metros do muro da igreja da comunidade Nossa Senhora Aparecida comprometidos. Já tem vários meses que verificaram os membros da comunidade que ele está para cair. E chamamos uma engenheira da paróquia e ela condenou o muro. A gente ia fazer algumas escoras, mas foi ver que não tem como fazer escora. Vai ter que fazer 100% do muro. Dá aproximadamente 90 metros. Com a condenação, a obra para a construção do muro já deveria ter sido iniciada. Porém, devido à pandemia, houve dificuldades para obtenção de recursos. Mas devido à pandemia, devido às doações que está difícil de chegar, o dinheiro está pouco, nós vamos trabalhar mais alguns dias para poder iniciar, mas já está tudo reservado lá, marcado com aquela fita zebra, para que ninguém possa passar perto do muro, que qualquer ventinha está para cair. Para ajudar na construção, ações estão sendo desenvolvidas. Para ajudar, basta entrar em contato pelo DDD 034 98835 1972 ou pelo DDD 034 3825 2033. Nós estamos com duas campanhas. Agora, a campanha do cimento, se você pode nos doar, estamos deixando os telefones, os contatos do nosso tesoureiro e também do escritório paroquial lá de Santa Terezinha. Você liga, você doa, faça o seu Pix e de pouquinho em pouquinho a gente faz essa campanha do cimento para a gente poder fazer o muro. E também nós vamos fazer mais um bazar dia 9 de agosto, que dá na segunda-feira. Estamos aqui separando as roupas, colocando preço, para também tentar tirar um dinheirinho para ajudar no muro. O vereador José Luiz Borges mostrou nesta terça-feira documentos que justificariam sua ida a Brasília no início de julho. De acordo com o vereador, foram gastos menos de R$ 1.800 com as diárias. No relatório de prestação de contas, José Luiz disse que foi a Brasília de 1º a 3 de julho, na sede da Polícia Federal, acompanhado de outros políticos, para tratar sobre a instalação de uma sede da Polícia Federal em Patos de Minas, e ainda visitou gabinetes de deputados federais. Na semana seguinte, o vereador voltou a Brasília. Em outro relatório de prestação de contas sobre utilização de diárias, José Luiz afirma que durante os 2 dias esteve no gabinete do deputado federal Júnior Amaral para discutir ideias e a possibilidade de destinação de recursos financeiros de material por meio de emendas parlamentares. No ofício protocolado na Câmara em Patos de Minas, José Luiz disse ainda que participou de manifestação política sobre liberdade para a utilização de armas e implementação do voto impresso auditável. No programa Gui Boaventura, o vereador disse nesta terça-feira que já entregou os relatórios à presidência da Câmara para justificar o uso de diárias, conforme determina a resolução.
Quem não deve, não teme. Eu não devo, eu não temo. Está aí o que foi pedido, o que fala que, segundo a resolução, assim, ó, tem que prestar conta através de relatório simples. Está descrito isso lá. Depois eu posso até fornecer esse relatório. E foi o que eu fiz. Não tinha um modelo, não está pedindo relatório fotográfico. Eu tenho fotografias dessas idas a Brasília. Para mim, esse assunto aí é assunto que já está finalizado. Eu acho que eu não tenho que falar mais nada, porque estou dentro da lei, estou respondendo de acordo com a lei, não estou saindo fora disso. Quanto a isso, eu acho que eu não devo prestar o que eu comi, onde eu comi, onde que eu abasteci. Eu tenho que prestar para a população contas do meu serviço, o que eu fui fazer lá. E a população julgar se o benefício foi válido. O vereador foi informado que não houve a apreciação dos relatórios na Câmara porque um servidor está de férias. Mas, segundo informações do presidente Ezequiel, ele quer fazer isso de uma maneira muito correta e está esperando a presença de um corregedor que está de férias para, assim que ele retornar, volte a ser julgado a minha prestação de contas. Em nota ao jornalismo da NTV, a assessoria da presidência da Câmara informou que os documentos e relatórios apresentados pelo vereador José Luiz ainda estão sob análise do jurídico da Controladoria e também pelo presidente da Câmara. A seguir tem análise da notícia aqui no News. Os rumos da pandemia em Patos de Minas e depois de quase 50 dias internado na UPA e um drama, contaram o seu drama na NTV, idoso é transferido para o hospital regional. É hora da nossa análise da notícia. Comigo aqui na bancada do NTV News, o apresentador, jornalista Gui Boaventura, para a gente tratar de diversos assuntos nesta noite aí de terça-feira. Boa noite, Gui. Olá, Daí, boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Gui, vamos começar com os números da Covid-19, vamos colocar o boletim na tela, comparativo, Patos de Minas confirmou mais 57 casos da Covid-19 nesta terça-feira, são 15.831 casos, com 14.930 tratados, O número de mortes, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, soma 502, com o número de ontem, já que não houve registro nessa terça-feira de novas mortes. São 342 casos ativos, número que preocupa, com a média de casos novos em 30,85, maior do que ontem. E essa média aí precisa ficar de olho para que isso não impacte no sistema de saúde, Gui? Eu acho que agora o importante é observar esses novos casos e esses números num contexto de uma semana, pelo menos, Porque nós temos uma variação hoje razoável, a gente tem observado isso, é uma variação, é preciso observar a média dessa variação, e eu acredito que essa média dessa variação aqui na nossa região, e principalmente aqui em Patos de Minas, ela tem melhorado, viu, Daí? Pois é, Gui, mas sobre as vidas interrompidas pela Covid-19, no boletim epidemiológico do Estado, está diferente o número. Constam mais mortes do que o boletim de Patos de Minas. Nesse boletim do Estado, são 507 mortes na capital do milho. Sempre deu diferença, do boletim do Estado para o boletim do município. Resta saber onde está o erro, se é no boletim de lá, se é no boletim daqui ou se é no meio do caminho, Porque às vezes dificulta muito. Nós ainda estamos vivendo uma época de difícil comunicação, É verdade. Está difícil, Com todas essas tecnologias, Está complicado. Mantém esse número aí na tela para mim, Luiz, só para eu comentar uma situação aqui com o Gui. Gui, isso provavelmente impacto da vacinação. Você vê ali que o número de óbitos confirmados aí entre 24 horas em Minas Gerais foi de 37, que é um número, se a gente for pensar em meses anteriores, no pico da Covid no estado, 37 é muito baixo esse número para um estado do tamanho de Minas Gerais, graças a Deus, uma redução considerável. Eu entendo que é o seguinte, 37 é um número absurdamente grande quando se trata de vidas. Mas a sua observação ela é pertinente, por quê? Porque nós saímos lá de 200, 300, várias vezes próximo a 500 o número de mortes no estado de Minas Gerais e caímos para 37. Oba, isso é um alívio. O Estado está conseguindo diminuir. É menos pior, Menos pior. E aí é o seguinte, o que mais vale é o indicativo desse número, A tendência de baixa e a tendência da proximidade com o número zero aí, que é
é o objetivo de todo mundo. Muito bem. Vamos voltar a falar de Patos de Minas? Vamos colocar na tela o boletim que fala das ocupações hospitalares, né? Houve crescimento aí, Gui, na ocupação hospitalar com doentes da Covid-19, tanto de Patos quanto de outras cidades aí. Esse número aí de pacientes locais e também regionais que volta a subir e a gente precisa ficar muito atento a tudo isso, né? Essa variação também de ocupação de leitos aí, ela é extremamente importante, porque por ela é que a gente tem um norte aí do que se deve fazer, né? Do que a população deve fazer, do que a autoridade administrativa deve fazer no Estado, deve fazer no município. 95% dos leitos ocupados, dos leitos clínicos, e um número... me tirou ali da tela o Luiz, mas se pudesse colocar lá de novo para a gente falar a respeito disso. Nós 79% de leito de UTI ocupado é um número razoavelmente alto, né? A gente já volta para a beira dos 80%, já que tivemos aí a variação de ontem bastante baixa, que ela começou próximo dos 50% e paramos nos 67%. Mas, enfim, volto a dizer que o que vale é a gente discutir o período pelo menos de uma semana, observar essa variação, Odair, mas a gente fazer a conta real da variação durante a semana e tomara que os números dessa semana sejam mais favoráveis do que da semana passada, da semana que vem melhor do que essa e assim por diante. Até porque você disse outro dia que esse placar que a gente faz é uma espécie de placar do que ocorre com a Covid-19. A gente sempre espera que ele esteja muito mais favorável, né? Que a gente sempre perca nesse placar no sentido de números menores, né? Não, sim, nunca aumentar. E hoje, à medida que caminha, que avança a vacinação no Brasil, né, a expectativa é de que essa vacinação faça o quê? Que diminua o número de contaminados, que zere o número de mortes, né? Tudo isso em função do procedimento das pessoas e do que está sendo feito em relação ao Plano Nacional de Imunização, né? Caminhamos para imunizar mais gente, caminhamos para ter mais... Se bem que daqui para frente, com essa faixa etária avançando, os números vão aumentando e vai ficando cada vez mais difícil aí para o poder público, né? Vamos continuar falando de saúde, agora de atendimento, Gui. Nós mostramos no 30 Minutos de hoje e também no seu programa, né, nessa terça-feira, mais problemas com atendimento público de saúde em Patos de Minas, né? Há quase 50 dias, o Adão Leocádio, ele estava internado na UPA à espera de transferência para fazer uma cirurgia na perna que está necrosando. Olha que absurdo. Entretanto, após a reportagem, familiares comunicaram ao nosso jornalismo que o idoso conseguiu ser transferido. Uma boa notícia, apesar dessa demora, dessa espera angustiante dos familiares, né, Gui? Eu continuo, sabe, sempre estarrecido com essa situação do atendimento público de saúde no nosso país, em Minas e aqui no município. Quando a gente faz uma crítica, e às vezes uma crítica um pouco mais contundente, que a gente briga por um atendimento, é porque isso é uma vida, né? Se você não brigar por conta de uma vida, você vai brigar por conta de quê? Se você não... A briga, o que eu estou falando, é no bom sentido. Se você não lutar por uma vida, pela manutenção de uma vida, você vai lutar pela manutenção do quê? E essa questão do seu Adão é a mesma situação do seu Lacerdino. Mas se deixa lá, eu não sei o que acontece, que se não espernear, as coisas não acontecem no serviço público, o atendimento não aparece, né, não aparece a vaga, não aparece ninguém com coração para atender essas... Porque antes até da questão administrativa, tem a questão do ser humano, né? Você precisa observar isso aí, um ser humano que sofre, um ser humano que corre perigo de morrer, tem que ser atendido, sabe? Tem que ser colocado aí todos os esforços para que ele seja atendido, para que ele seja levado para um hospital de competência, como é o caso aqui do hospital regional, né? Sair da UPA, vir para um hospital para ter um atendimento, porque fica lá na UPA, a UPA não... Por melhor que a pessoa seja atendida lá, a UPA não tem condição de atender essas pessoas. E aí imagina você com uma necrose na perna, na UPA, afora o constrangimento, a dor, a angústia, o medo, porque de uma necrose vem uma sepsemia e aí dana tudo, né? A pessoa morre em 24 horas, 48 horas.
Muito bem, justifica esse temor e esse desespero dos familiares. E vamos fazer uma parada rápida aqui no NTV News. Ainda nessa edição, o Conselho Tutelar aciona a polícia contra grupo de venezuelanos. Em depoimento à CPI, ex-vereador disse que causa estranheza a Copasa nunca ter recebido uma multa da Prefeitura pela má execução de serviços. A Medic Mais está com a semana especial de implantes, né? É o plantão do implante e eu converso sobre isso com a doutora Thaís, que é dentista, implantodontista, e a Leidiane Carvalho, que é gestora da Medic Mais. Doutora Thaís, boa noite. Muitas pessoas têm medo de realizar o tratamento de implante, né? O procedimento é tranquilo? Boa noite. Então, é um procedimento muito tranquilo. A maioria das pessoas que vão ao consultório, que sabem que precisam realizar o implante, são pessoas que têm medo do tipo de procedimento. Bom, o procedimento é realizado com anestesia local, aquela mesma anestesia que é usada para realizar uma extração ou uma restauração simples. Então, com o planejamento, é um tipo de procedimento bem tranquilo daí. E para o paciente, doutora, em linhas gerais, quais os benefícios aí de realizar um tratamento de implante nos dias de hoje? O implante dentário tem muitas vantagens, né? A principal delas, além da reabilitação, né, da estabilidade mastigatória, é a segurança tanto do procedimento quanto a segurança que vem após a instalação do dente mesmo. Que a pessoa pode sorrir, pode conversar sem constrangimento, melhora a autoestima. Então, assim, se a gente ficar aqui, eu posso citar inúmeros benefícios do implante. Aquele sorrisão é sempre bem-vindo, né? Com certeza. Ediane, boa noite. É preciso agendar? Olá, Odaí, boa noite. Então, Odaí, para vocês que estão em casa, né, me assistindo e não agendou a sua avaliação, o plantão do implante inicia amanhã, dia 21, e vai até o dia 24, no sábado. Então, pessoal, se você não agendou, não tem problema nenhum. A doutora Thaís e a nossa equipe de dentistas estarão lá na Medic Mais de plantão para te atender e realizar a sua avaliação. Mas para você que quer ligar e agendar o seu horário, ligue nos telefones que estão aparecendo abaixo ou você pode ir pessoalmente na Medic Mais. Lembrando, Odaí, que nesses dias a oportunidade é muito especial para realizar o tratamento do implante ali na Medic Mais. Leidiane e doutora Thaís, muito obrigado por terem vindo falar aí dessas dicas importantes para a gente se cuidar, viu? Obrigada. Obrigada. Até. A gente continua com o NTV News. Nessa terça-feira, a Polícia Militar teve que ser acionada para apoiar o Conselho Tutelar para atender a ocorrência contra um grupo de venezuelanos recém-chegados a Patos de Minas. São 5 crianças e 8 adultos venezuelanos. Eles chegaram durante a madrugada desta terça-feira no terminal rodoviário de Patos de Minas. Nós fomos acionados hoje pela parte da manhã porque nós recebemos na nossa cidade os venezuelanos que voltaram com crianças, passaram a noite aqui no terminal rodoviário, reclamaram de muito frio e voltaram para a cidade para poder pedir nas esquinas utilizando as crianças. Nós já tentamos da outra vez, conseguimos com que eles voltassem para a cidade onde eles falaram que já estavam estabelecidos. Agora a gente conversou com eles e falou que eles precisam de ter um lugar certo para morar. Essas crianças precisam de estudar, essas crianças têm direito a ter uma cama à noite, num lugar quentinho para dormir, e não é isso que os pais estão fornecendo. Entre as crianças, uma estava machucada e precisou ser encaminhada ao hospital. Muitos não têm documento pessoal. Tem crianças, tem uma criança que está precisando de atendimento médico e fizemos todas as orientações. Inclusive, um adulto já está procurando residência, relatam que tem dinheiro para pagar o aluguel e o intuito deles é trabalhar. Nós deixamos bem claro que a cidade está de portas abertas para recebê-los se os adultos quiserem trabalhar e as crianças forem colocadas numa instituição de ensino e ter os direitos garantidos. Entre os pertences, haviam placas previamente preparadas, possivelmente para pedir dinheiro na rua. Eles têm várias placas que vão ser usadas na cidade para pedir. A gente pede para a população que, se for doar alguma coisa, doe para nossas entidades. Pare de doar para esse pessoal, para eles parar de vir para cá, para com que eles se estabeleçam em algum lugar, para com que essas crianças tenham seus direitos garantidos. Se eles conseguirem receber todas as coisas que eles querem, que é principalmente dinheiro, eles ligam para os amigos, os irmãos e vão vindo. Como da outra vez, que tinham mais de 30 pessoas aqui na nossa cidade. Hoje ainda são 8.
Os procedimentos legais serão feitos. Nós já acionamos a Polícia Militar para registrar que eles já foram orientados e estamos no aguardo deles nos passarem esse endereço da casa que vão morar para que a gente possa fazer os encaminhamentos devidos. Gui, nós temos aí um problema social, né, dos venezuelanos que de quando em vez aparecem em Patos de Minas. A preocupação do Conselho Tutelar é com a presença de crianças em meio a esses migrantes, e medidas precisam realmente ser tomadas para preservar essas crianças, né? Esse não é um problema social. Esse é um problema administrativo e, quem sabe, até de segurança. Porque esse pessoal não vem para cá, também passa pelo social, né? Porque o primeiro embate, a primeira providência tem que ser pelo lado social, pela administração social, por uma secretaria de ação social, por exemplo, pelo Conselho Tutelar, que agiu aí, né, e agiu bem. Porque esse pessoal, eles fazem isso como negócio, tratam isso como negócio. Eles vêm para diversas cidades, e não é só venezuelano, não. Vem peruano, vem equatoriano, vem chileno. Esse pessoal que faz malabares nos cruzamentos de ruas, nos faróis, por exemplo, se apresentam aí nos faróis. Agora, cabe ao cidadão não alimentar esse tipo de coisa, porque você está trazendo gente de fora para vir aqui fazer uma exploração e não tem nada desse negócio de pedir socorro, porque isso tem o caminho legal para esse pessoal ser socorrido através da Embaixada Brasileira, através dos consulados, né, através das autoridades, através de entidades que têm, inclusive, verba de representação para cuidar desse tipo de coisa no Brasil. Então, resta a você, né, a cada um de nós, não fomentar esse tipo de coisa nos nossos semáforos e cruzamentos, principalmente, porque, às vezes, você vai estar ajudando uma pessoa que você está dando dinheiro para uma pessoa, mas que só está querendo o lucro e como negócio. Mas tem muito bandido também que se veste desse tipo de gente para praticar os seus crimes. De repente, acha uma boa hora, pratica um assalto, machuca uma pessoa e vai embora e some daí. E como não é daqui, para ele tanto faz, vai embora, não tem lastro nenhum com a cidade. Então é preciso, até por uma questão de segurança, as pessoas não alimentarem esse tipo de coisa nos cruzamentos da cidade. Eu sempre falo aqui, você quer ajudar? E acho que o povo da nossa região é um povo extremamente solidário. Ajude através das entidades que nós temos aí. Casa das Meninas, Vila Padre Laô, o Lions, o Rotary, né, e várias outras. Casa das Meninas, que é a casa de passagem que nós temos aí, que é mantida pelo Lions. Então, nós temos várias entidades na cidade que merecem a nossa ajuda e que agem de uma forma extremamente honesta e transparente e que ajudam realmente as pessoas. O dinheiro que você colocar lá, você tem certeza que vai atingir o seu fim. Muito bem, vamos girar o assunto. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Gui, vai julgar o pedido de um empresário radialista, né, de 76 anos, de Guaxupé, no sul de Minas, que solicitou o recebimento de uma terceira dose contra a Covid-19, né? A ação foi aceitada pelo juiz de primeira instância. Entretanto, o Ministério Público de Minas Gerais ingressou com um recurso porque a solicitação do radialista foi embasada em exame laboratorial inidôneo e parecer médico desprovido de comprovação científica. Conforme o radialista, 40 dias após ter recebido a segunda dose contra a Covid-19, o exame laboratorial apresentou como resultado a presença inferior a 20% de anticorpos desenvolvidos contra o coronavírus. Ele alega que não está protegido e tem hipertensão e problemas cardiológicos, que são situações em meio à pandemia que vão se desenvolvendo e provocando erros e induzindo pessoas a acreditarem na ineficiência das vacinas. Coincidentemente, vi nessa madrugada uma entrevista de um especialista falando a respeito do exame para você saber a quantidade ou se tem anticorpos, que é o IgG,
Porque tem o IgG e o IgM. O IgM é que te mostra os anticorpos num primeiro movimento do seu organismo, né? Presentes agora, nesse momento. E o IgG é aquele que tem memória, é aquele que fica para proteger o seu organismo de futuras invasões por vírus, ou seja lá pelo que for. Não tem um exame ainda desses populares que temos nas farmácias que dá só como indicativo, não tem um ainda eficiente no mercado para comprovar isso. Se a pessoa precisa ou se a pessoa não precisa de uma terceira dose da vacina, se precisa continuar sendo vacinado. Isso já é motivo de estudos. Os cientistas estão avaliando isso aí. É preciso que a gente espere, é preciso que a gente tenha paciência. E esse tipo de coisa aí, o cidadão está no direito dele. Beleza, está no direito dele, mas a justiça também está no direito de barrar e não deixar que isso seja um assunto que prossiga aí, causando dúvida na população. E vamos mudar aqui para o noticiário político. O Francisco Frecchiani foi ouvido pelos membros da CPI da Copasa nesta terça-feira. O ex-vereador disse que causa estranheza a Copasa nunca ter recebido uma multa da prefeitura pela má execução dos serviços. Em 2008, Francisco Carlos Frecchiani atuava como secretário de administração na gestão do ex-prefeito Antônio do Vale. Durante mais uma etapa das oitivas da CPI da Copasa, o advogado e ex-vereador afirmou que não participou da assinatura do contrato da Copasa para o tratamento de água e esgoto de Patos de Minas. No entanto, ele alegou que o processo de rompimento do contrato seria simples, mas nunca ocorreu devido à falta de vontade política. Falta de vontade política, eu entendo que não, né? Ele participou de todos os governos. Ele foi secretário de administração do governo Antônio do Vale. Ele nos disse aqui que ele foi assessor da BEA no governo BEA. Ele foi vereador por muitos anos aí, desde 2013 até 2020, até o ano passado. Participou ativamente de todos os governos. Bom, a não ser que os governos anteriores não tivessem vontade política de rescindir com a Copasa. Frecchiani também alegou que a decisão de romper o contrato com a Copasa deve ser tomada exclusivamente pelo prefeito. Eu acho que está previsto na lei, se você descumpre o contrato, você efetivamente tem a possibilidade de rescindir. E como eu disse, quando você fala que é fácil a decisão. Evidente que você romper qualquer contrato, sobretudo um contrato desse valor e desse prazo, ele vai dar trabalho, mas ele vai dar trabalho para os técnicos. Agora, a decisão é política. Câmara de Vereadores de Patos de Minas não pode fazer absolutamente nada com esse contrato, a não ser fazer os levantamentos que estão fazendo, entregar para o prefeito decidir. Porque a lei diz que o gestor do contrato é o município e o gestor do município é o prefeito. Então, isso está exclusivamente na mão do Poder Executivo. E se não fosse assim, Pedro Lucas teria rescindido, né, porque fera o mote de campanha dele. Então, eles nunca tiveram essa vontade de fazer. Agora, é fácil essa decretação? A própria Câmara afirmou aqui, o relator e outros, que o contrato foi descumprido. Então, apresenta isso, pede ao prefeito para abrir um processo administrativo, pede ao prefeito para decretar a caducidade e põe isso na mão dos técnicos para fazer levantamento. O depoente também afirmou que, se fosse prefeito, não romperia com a Copasa, mas que criaria uma agência reguladora para garantir que os serviços fossem prestados devidamente. Um outro apontamento de Frecchiani foi o fato de que a companhia de saneamento nunca ter sido multada em Patos de Minas. Está ratificando cada vez mais que assim, o contrato ele não é cumprido, entendeu? Na íntegra, como se fala. Está em xeque ainda o tratamento de esgoto. Quando a Copasa fala que trata 90%, e ela até fez essa colocação muito bem feita ali, trata 90% do esgoto recolhido ou de todo o esgoto, né? E também outra coisa, por que até hoje não existe uma multa imputada à Copasa? Por nenhum órgão, pelo município, pela Arsai e por ninguém. Então, o que mais me causa estranheza nesse sentido é isso aí. Todos percebem que há algum problema, né? Mas não tem, assim, multa nenhuma.
que foi imputado à Copasa até hoje. Por fim, Francisco Frecchiani disse que o processo de firmamento do contrato com a Copasa foi realizado sem licitação, porque a legislação da época permitia. E afirmou ainda que o trabalho da CPI deve ser levado em consideração. Eu acho que CPI, na verdade, é um procedimento que as pessoas costumam dizer que acaba em pizza, né? Na verdade, a CPI é um inquérito, como é o inquérito policial, como é o inquérito civil do Ministério Público, e todo inquérito acaba em relatório. Então, CPI não tem força de mudar nada, não tem força de punir ninguém. Simplesmente investiga e entrega para quem tem poder. Se chegarem ao final dessa CPI, entendendo que alguém cometeu algum crime, algum ato ilícito, vai para o Ministério Público e ele vai tomar as providências, certamente. Se chegarem à conclusão de que simplesmente o contrato foi descumprido, esse relatório vai ser encaminhado ao prefeito e o prefeito deve tomar as medidas cabíveis. As medidas, como eu disse, estão no artigo 38 da Lei 8987 de 95. Gui, e essa participação do Frecchiani nessas oitivas aí da CPI, de alguma maneira contribui, de alguma maneira faz com que esse processo tome outros rumos, ou aí é mesmo uma questão de estar... Até porque ele disse aí que no período em que ele foi secretário da gestão de Antônio do Valle, ele não participou da questão lá das tratativas da renovação de contrato, da assinatura de contrato. Mas aí ele traz outros elementos e fala com relação a todo esse processo. Como é que a gente encara tudo isso, essa fala dele? Para a CPI, num conjunto, muda algo ou não? Olha, não me decepcionou de maneira nenhuma o Frecchiani, ex-vereador, ex-secretário, Francisco Frecchiani. Inteligentíssimo, uma pessoa com uma cabeça excepcional, sabe tudo, fala exatamente aquilo que pensa. E eu imaginava que ele ia exatamente dizer o que disse na CPI. Não é nada diferente daquilo que a gente vem pregando aqui na NTV a vida toda. A decisão, ou a única pessoa que pode resolver esse problema com a Copasa é o prefeito. O que a CPI vai fazer? Vai levantar todos esses detalhes, vai levantar todas as informações, vai levantar todos os erros, se eles existirem, desse contrato, do descumprimento desse contrato, se eles existirem, e colocar no colo do prefeito. Daí para frente, é problema do prefeito. Daí para frente nós vamos ver se será tomada uma decisão, né, em favor dessa ansiedade popular que nós registramos durante toda essa vida aí em relação à Copasa. Um outro encaminhamento é para a Justiça. Um outro encaminhamento é para o Ministério Público, do resultado dessa CPI. Só que tem um detalhe muito importante. O povo vai ficar sabendo do relatório final dessa CPI. O povo vai ter o seu julgamento próprio e vai cobrar da autoridade competente, ou não, né, uma decisão de acordo com os seus anseios. Aí volta aquela questão que a gente sempre falou aqui, que a decisão é do prefeito, o único que pode tomar uma providência, o único que pode realmente tomar uma atitude em relação a esse contrato com a Copasa, se existir realmente irregularidade, coisas que já foram alegadas, inclusive por técnicos, nessa ação popular movida na Justiça contra a Copasa, coisas que poderão ser descobertas ou ser destapadas por ações técnicas, né, de avaliações, de laudos, de técnicos, de perícias técnicas, que serão contratados de acordo com a promessa dos membros dessa CPI em relação a tudo isso que se discute do serviço prestado, do contrato que foi assinado, do que está certo, do que está errado em relação à Copasa. Tudo isso será colocado no colo do prefeito e dito para ele: toma que o filho é teu, a providência é sua ou não, caso ele queira. Quando ele fala que se fosse prefeito não romperia com a Copasa,
mas que falta ao atual e faltou os anteriores, vontade política para romper esse contrato com a Copasa, você acha que ele tem uma certa razão ou que isso é imposto por causa de uma estrutura que o município não teria para poder realizar esse serviço? Falta, eu não diria que nem a vontade política de cancelar ou não. Eu acho que faltou para os prefeitos até agora e pode faltar para o atual prefeito e até para os próximos prefeitos, né, o convencimento de que deve ou não cancelar o contrato com a Copasa. Né? Se não for convencido disso, agora, ele não pode prevaricar. O prefeito não pode deixar de tomar uma posição caso haja comprovação de erros no contrato ou comprovação de erros ou do descumprimento na prestação de serviço pela Copasa. Aí são duas coisas em relação ao mesmo contrato, é a mesma coisa, né? A assinatura do contrato, a feitura do contrato, se tiver alguma coisa que ficou errada ou mal negociada, o município pode, isso pode ser apontado pela CPI e isso pode ser alegado numa decisão do prefeito. Mas o cumprimento desse contrato com a prestação de serviço, se também não tiver de acordo a prestação de serviço com o contrato, esse contrato pode ser requerida a caducidade dele, né, ou a invalidade dele, ou solicitado o cancelamento do contrato pelo não cumprimento das suas regras. Como diz ali, como o depoente disse, causa também a você estranheza o município não ter aplicado multas à Copasa? Sim, claro. Causa estranheza não ter sido tomada nenhuma providência, se falado tanto, né, e ninguém teve a coragem de tomar uma providência legal contra a Copasa. No governo passado, nós sabemos que teve uma ameaça de ser alegada a caducidade do contrato pelo prefeito José Eustáquio. Foi oferecida em contrapartida pela Copasa 16 milhões e 800 mil reais como forma de reparação. É o que se sabe até então. Daí para frente, ninguém sabe nada, além de ser oferecido esse dinheiro e de ter tido essa comunicação do prefeito com a Copasa. Olha, se vocês não se explicarem, nós vamos requerer a caducidade desse contrato na Justiça, né, e vamos cancelar o contrato com a Copasa. A Copasa se reuniu, ofereceu 16 milhões e 800 mil reais como forma de reparação e daí para frente ninguém sabe absolutamente mais nada. Alguém não parece que a CPI está meio que parada nesse início do contrato e ela não tem andado? Ou isso realmente esse processo ele tem que ocupar mais tempo lá na gestão do Antônio do Vale? Isso é assim mesmo, sabe? Nos detalhes é que vai se formar uma prova, essa busca de documentos, a necessidade de perícias, né? Isso leva um tempo e normalmente a CPI é isso mesmo. Essas oitivas é só um caminho que a CPI tem, porque prova contra A ou B, a favor ou contra, ela tem que ter materialidade, porque senão a prova não vale absolutamente nada. E nesse caso, por exemplo, a prova técnica é extremamente importante. Quem fez o depoimento passado deu até uma dica boa. Tem que fazer perícia, contrata uma equipe aí para saber se realmente está sendo feito aí o tratamento do esgoto de acordo com o contrato. Fala-se que tem 90% do esgoto tratado. Pô, mas quem vai atestar isso? Eu, você, quem está aí na poltrona que não sabe como medir isso, é preciso que um técnico seja contratado para fazer uma perícia e apontar tecnicamente com responsabilidade sobre o resultado o que está realmente acontecendo em relação ao tratamento de esgoto em Patos de Minas. Até porque a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, tem suas limitações, né, até onde pode chegar. Gui, com essa a gente encerra a nossa análise de hoje. Amanhã a gente volta a se encontrar. Bem, obrigado. Boa noite. Até amanhã. Boa noite aos nossos telespectadores. Também. Amanhã a gente se encontra novamente aqui no NTV News. Tá.